Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais um dia do nosso propósito de 30 dias de jejum e oração. Hoje é o dia de número 15. A reconstrução dos muros é para quem ama as gerações. Nesta terra, estamos sujeitos a perdas. E como sofremos com isso? As memórias das perdas e as ruínas das destruições transformam-se em muros intransponíveis. Porém, conhecemos um Deus soberano que das ruínas faz plena restauração. Aquele que o conhece busca a reconstrução de sonhos, relacionamentos e reconstrução da vida. A Bíblia nos fala da história de Neemias, o copeiro do rei, que vivia em situação confortável, mas recebeu uma triste notícia. Os muros de Jerusalém estavam destruídos e os portões queimados. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A angústia tomou conta do coração de Neemias, afinal, aquela destruição apagaria a história dos seus antepassados e impossibilitaria formar a memória das futuras gerações. Ele enfrentou severa oposição, mas pelo bem das gerações, guiado por Deus, não desistiu da reconstrução. Na atualidade, presenciamos um cenário de ruína, tão desafiador quanto ao vivido por Neemias. Os ataques constantes à família, o desrespeito ao idoso, jovens e adolescentes bombardeados pela inconsistência de identidade e a busca incessante pela destruição da inocência das crianças são os tijolos dos muros que vêm sendo derrubados todos os dias na sociedade vigente. Ao cristão cabe importar-se com o que Deus se importa. Deus se importa com a família, com os idosos, com os jovens, com os adolescentes e com as crianças. Os homens e as mulheres reconstruir muros e estabelecer as portas são funções dos guardiões das gerações, como foi Neemias. Neemias buscou reconstruir o que Deus desejava que fosse reconstruído. Convido você hoje a reconstruir muros, estabelecer portas. Ore para que você e a nossa sociedade reconheçam o valor do idoso, aconselhe o jovem, abrace o adolescente, receba a criança e ame as gerações. Neemias capítulo 12, versículo 27 ao 43. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpa. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo uma mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após ele ia Osaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matatias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Anani, com os instrumentos músicos, os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdra, o escriba, ia diante deles, indo assim para a porta da fonte, e defronte deles subiram as escadas das cidades de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, da banda do Oriente, e o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, até a porta do gado. E pararam à porta da prisão. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias iam com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Raías, o superintendente, e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegraram com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que
A alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Meus queridos, então estamos diante de um texto bíblico onde descreve a preocupação de um homem com relação às memórias do seu povo. A história de Neemias ela é bastante conhecida e muito comovente, porque apesar dele não estar vivendo no meio do povo, dele estar vivendo, na verdade, num palácio, vivendo super bem, sendo honrado, ele fica triste em ver os seus patrícios, seus irmãos, passar por situação bastante desastrosa. E ele se compadece, arrisca até mesmo a própria vida para ver aquela nação restaurada, aqueles muros restaurados. Isso mostra que, espiritualmente, nós podemos também dedicar-se a Deus assim como ele dedicou, e é claro que ele não fez nada disso sem a permissão e sem a ajuda de Deus. Pelo contrário, sempre que ele queria fazer algo, ele orava a Deus, ele pedia direção a Deus para que o mesmo lhe desse força, para que ele pudesse concluir a obra. E assim ele concluiu o muro em 52 dias. Feito isso, ele fez uma grande inauguração, mas sem antes ele não dedicar todos os músicos, os cantores, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E na proporção que eles louvavam e engrandeciam a Deus com ordem e decência, fazia também sacrifícios, a Bíblia diz que até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Ou seja, todo o sacrifício de Neemias valeu a pena. Ele se dedicou, se sacrificou e Deus o honrou. Dessa feita, concluímos então essa leitura, pedindo a Deus que te abençoe, te guarde, te dê força, para que você tenha vitória, assim como Neemias teve. Deus te abençoe e até amanhã.